Fala pessoal, tá aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre o Kovacic, né? No jogo de ontem, na minha opinião, ele foi o melhor jogador do Chelsea, né? Um jogador que vem fazendo uma temporada muito boa, cresceu muito sob os comandos do Frank Lampard, jogando em uma posição que ele não vinha jogando no time de Sarri, né? Ele até teve alguns bons momentos, né, com o Sarri, mas foram pontuais, foram partidas boas pontuais. Como um todo, não foi uma grande temporada passada do Kovacic, para ser bem sincero, né? Eu até esperava bem mais dele, tendo mais minutos, naturalmente teria mais minutos, até por conta da ausência de peças do Chelsea lá naquela época, com o Maurício Sarri, então ele poderia jogar mais, porque seria um jogador talvez do mesmo nível do pessoal que tivesse ali, digamos assim, né? E acabou não correspondendo às expectativas, né? Mas o que ele vem jogando nessa temporada é muito, ele vem jogando muita bola ao lado do Jorginho. A dupla de volantes, entre aspas, do Chelsea nessa temporada, na minha opinião, vem sendo um pilar fundamental para dar a segurança necessária, de um lado defensivo e de outro lado a sustentação, para ter mais homem para atacar no momento com bola. E isso o Kovacic vem sendo extremamente importante, a função que ele vem fazendo vem sendo extremamente importante, né? Só uma contextualizada rapidamente antes. O Kovacic é um jogador que ele surge pro futebol mundial, já no futebol da Croácia, né? Mas assim, virar uma referência, virar um cara que as pessoas olham com melhores olhos. Ficou um pouco ruim essa frase, mas enfim. Né? É na Inter de Milão. Na Inter de Milão ele era um jogador que jogou muita bola. O Kovacic na Inter de Milão foi um baita jogador, foi um jogadoraço, né? Ele chegou até a jogar de, assim, ele é um homem de meio campo, né? Mas um cara que tem muita habilidade com a bola no pé. Ele é um jogador que realmente conduz a bola muito próxima do pé, tem um drible curto muito rápido, ele é muito ágil, né? Ele é um jogador muito habilidoso, né? E assim, na Inter de Milão em alguns momentos chegou a jogar como camisa 10 mesmo, encostando na referência em diversos momentos, no 4-2-3-1, por exemplo, e chegou a ser esse meia central mais avançado, né? É até um pouco bizarro pensar nisso, no Kovacic encostando numa referência para em alguns momentos definir jogos, não é muito a dele, assim, da forma como se desenrolou a carreira dele depois que ele saiu, mas ele era um jogador muito promissor e que, ocupando aquela faixa de meio campo da Inter de Milão, conseguia novamente ser um jogador que era efetivo no momento para roubar a bola e principalmente naquela época um jogador com capacidade ofensiva, carregar a bola pelo espaço do campo, né? Muita habilidade para conduzir próximo ao pé, conseguir acelerar por dentro, apesar de não ser um velocista, ele tinha velocidade com a bola no pé, fazia muito bem isso. Ele chega no Real Madrid em 2015, até no período em que o Real Madrid não vivia lá um auge de técnico, de resultado, até no anterior tinha chegado na semifinal da Champions League, né? Contra a Juventus, inclusive, eliminado com o gol do Morata naquele ano de 2015. Mas não era o melhor do Real Madrid não, né? Vinha treinado pelo Rafa Benítez, que era, na minha opinião, até um técnico um tanto quanto supervalorizado na Europa, mas enfim, não quero entrar nesses méritos. E ele até cai nessa temporada e entra o Zidane. E o Kovacic chega naquele ano muito bem. Vale lembrar que naquele momento da história do futebol, naquele período, óbvio que o Real Madrid já era uma potência. Mas assim, o tamanho que os jogadores do Real Madrid ganham depois da conquista das 3 Champions League seguidas é algo absurdo. O Real Madrid já é a maior, desde aquela época já era a maior instituição de futebol do mundo, assim, isso é inegável, não tem como negar isso. Mas o nível que os jogadores do Real Madrid, assim, o patamar para a história do futebol que eles atingiram hoje, à época eles não tinham. Então você tinha um Toni Kroos, que já era um ótimo meio-campista, mas não se compara com o que ele é hoje, o nível que ele atingiu. Hoje nem tanto, assim, até por causa daquela técnica que o Real Madrid sofreu na temporada passada. Mas vai, no final da temporada 17-18, ao final da conquista da Champions League, né? Eram bons jogadores, mas o patamar que atingiu os jogadores do Real Madrid depois dessas 3 conquistas foi algo inimaginável, foi algo muito maior do que era na época. O Kovacic chegava na época para ser que era um jogador promissor e com capacidade de, assim, disputar a titularidade naquele meio campo e se desenvolver e ser um jogador para vários anos ainda de Real Madrid. Ele chega nesse patamar como uma boa contratação de um jovem que tinha jogado muita bola na Inter de Milão, titular no meio campo da Croácia na Copa de 2014 e que teria muito a entregar para o Real Madrid. Você tinha um Casemiro que ainda não era conhecido, não era utilizado pelo Rafa Benítez, por exemplo. Você tinha um James Rodrigues que não conseguia render exatamente aquilo que poderia, até assim, na minha opinião até ele era mal escalado. No Porto ele era muito mais um meio aberto do que um cara para jogar centralizado, né? O Bale fazia a função de ponta pela direita naquele time do Real Madrid. Mas enfim, era o Real Madrid completamente diferente do que a gente tem hoje. E o Kovacic teria total condições, à época, de se sobressair e se tornar um homem de meio campo muito importante. Só que a mudança do Zidane, né, para o esquema de um trio de meio-campistas, tendo o Casemiro como esse primeiro homem de meio campo, né, o Kroos pelo lado esquerdo, o Modric pelo lado direito, fez com que o Kovacic perdesse espaço, não necessariamente porque
é um jogador ruim, mas talvez não realmente estivesse no nível de desempenho que aquele Real Madrid tinha. E não necessariamente era um time avassalador não, mas crescia nas segundas metades da temporada, né, conseguindo brilhar nos mata-matas e se sagrando campeão da Champions. Assim, as temporadas do Real Madrid e Champions League foram muito assim, um primeiro semestre oscilante em questão de desempenho e um segundo semestre avassalador, crescendo em jogos grandes, tendo desempenho, tendo resultado e ganhando Champions League, brigando no final no Campeonato Espanhol, até ganhando o Campeonato Espanhol na temporada 16-17, e o Kovacic em nenhum momento conseguiu não só corresponder às expectativas por conta dele mesmo, desempenho individual, talvez o esquema não favorecesse, e talvez também porque não estivesse no nível do que os jogadores do meio-campo do Real Madrid atingiram no momento em que o Real Madrid teve o seu melhor nível de desempenho e resultado nesses últimos 3 anos. Ele acabou virando um mero substituto do Casemiro em alguns momentos, o primeiro homem de meio-campo, eventualmente num losango, mas não sendo um jogador que de fato fizesse a diferença, por mais que em alguns momentos entrasse bem em algumas partidas. Vale se ressaltar isso, não foi um completo fracasso não. E ele chega no Chelsea na temporada passada, como eu falei, com o objetivo... Aliás, não comentei isso, mas com o objetivo de ser um jogador importante. E, assim, poderia ter sido importante, mas também não fez por onde. Não fez um grande início de temporada, né? Naquele 4-3-3, em diversos momentos era escalado com o meio-campista pela esquerda, ora perdendo a posição pro Barkley, no segundo momento, na segunda metade da temporada, perdendo mais posição pro Loftus-Cheek, que cresceu muito na segunda metade da temporada. O jovem jogador inglês jogou muita bola mesmo, desenvolveu muito nos aspectos que ele precisava amadurecer, e o Kovacic acabou ficando até um pouco esquecido em alguns momentos, porque realmente não conseguia entregar. Mas assim, a lesão do Loftus-Cheek, o baixo rendimento do Barkley, inclusive a lesão do Kanté, até o esquema de jogo fizeram com que criasse um ambiente em que o Kovacic pudesse se desenvolver. E claro, tem todo o mérito do jogador, né? Além do mérito técnico, mas tem o mérito do jogador de conseguir desempenhar bem a função a qual ele é designado. No time do Lampard, o Kovacic ele consegue fazer muito bem esse segundo homem de meio campo que ora marca, ora consegue recompor e ser assim efetivo nesse momento de combate. O jogo contra o Watford foi exemplo disso. Em diversos momentos contendo assim, as investidas do Doucouré, por mais que ele tenha feito pouco isso do Doucouré, porque o Chelsea conseguiu ser muito dominante, em diversos momentos o Doucouré não conseguia subir porque você tinha um Kovacic para embater no embate direto. Chalobah idem, né? Por mais que o Chalobah suba um pouco menos. Então, como um todo, o Kovacic nessa temporada vem sendo um jogador que consegue ser combativo no meio-campo quando exigido e quando tem que sair jogando, tem muita qualidade, né? E o esquema favorece, porque o time joga de forma diferente. Se com o Sarri era uma posse de bola, era um time que buscava uma posse de bola por mais tempo, né? Tentando achar o buraco na defesa adversária, no Chelsea do Lampard você tem um time que é muito mais montado para ser mais objetivo, mais direto, mais agressivo, não necessariamente de forma melhor que o Sarri, porque o Sarri chegou a render muito no primeiro momento, até com o Kovacic em alguns momentos jogando bem. Mas o nível que ele atingiu hoje é diferente, né? É muito melhor do que ele jogou na temporada passada. Como eu falei, consegue ser combativo e no momento em que o time ataca, ele em diversos momentos é o cara que vai fazer essa transição de forma individual mesmo, em velocidade, partindo da faixa antes do meio campo até a frente, participando do momento de construção com os meias, porque ele tem qualidade para isso, para carregar a bola em velocidade. Ele não é um velocista, mas ele consegue ser rápido com a bola. Tem qualidade com a bola no pé para carregar ela próxima, conseguir um drible rápido e deslocar pela marcação quando está um pouco mais apertado. Ele tem essa capacidade e nessa formação de 4-2-3-1, no momento em que ele sai, o Jorginho acaba recuando e o Chelsea até em alguns momentos vira um time com 3 zagueiros na prática, né? Não, o Jorginho não funciona como um zagueiro, mas no momento em que o Kovacic sobe, o Jorginho passa a jogar no meio dos 2 zagueiros, o Tomori abre pelo lado esquerdo e o Zuma abre pelo lado direito. Por isso que em diversos momentos a gente vê uma recomposição do Tomori bem aberto pelo lado esquerdo, porque você tem o Jorginho por dentro, o Zuma pelo lado direito, né? Então você tem a liberdade até para você permitir que as movimentações dos zagueiros, né, as perseguições dos zagueiros no momento com bola do Chelsea, quando sofre o contra-ataque, sejam feitas bem abertas, porque você tem o Jorginho para garantir esse homem central no meio dos 2 zagueiros, né? Quando você tem o Kovacic jogando à frente. E isso, claro, tem todos os méritos de Frank Lampard de conseguir montar um esquema de jogo que consiga potencializar as individualidades e, óbvio, o mérito do jogador de ter conseguido atingir um nível que a gente esperava que ele atingisse, por exemplo, no Real Madrid, e que não conseguiu atingir por vários fatores, né? Culpa dele mesmo, de não entregar tecnicamente, por mais que não tenha ido mal, não foi um completo desastre a passagem dele não,
Mas assim, de fato não estava no nível que o meio-campo do Real Madrid exigia naquela época, isso é fato. Isso é indiscutível e, assim, até acho que acabou sendo subaproveitado em diversos momentos. Mas, enfim, vem jogando muito bola hoje, isso é o que importa, recuperou a confiança, é um ótimo jogador de muita qualidade técnica com a bola no pé, muita habilidade e muito entendimento de jogo. O entendimento da função quando ele tem que ser combativo e nos momentos em que o Chelsea é pressionado, ele é o jogador que vai fazer essa função de proteger, mas quando a bola cai no pé dele e tem campo para avançar, ele avança. Ele consegue dar o passe vertical. Ele também faz a função de circular muito à frente do Jorginho em diversos momentos. Então você vai ver ele apoiando pelo lado direito, caindo pelo lado esquerdo, circulando na faixa frente. E isso, claro, tem todos os méritos dele, também do treinador, também do esquema de jogo. Mas enfim, isso é o que importa. O jogador está jogando bem, está entregando muito pro Chelsea. Ele e o Jorginho estão sendo as duas principais peças para o esquema poder ser sustentado, né, pro esquema de jogo do Lampard poder funcionar. E assim, isso pra moral do jogador é algo incrível, assim, ele realmente tá com muita confiança, vê realmente que ele tá se sentindo bem, o semblante dele, até quando termina as partidas em campo, é um jogador que em alguns momentos no Real Madrid parecia desanimado, e hoje no Chelsea é completamente diferente. Quem tem a ganhar com isso tudo é o time azul de Londres e, claro, o jogador, né? Então é isso, pessoal, comente aí sua opinião sobre o Kovacic, o que você acha sobre ele, enfim. É isso, espero que tenham gostado.